Olá, queridas e queridos. Eu sou Edu Silva e vou apresentar para vocês o Eden Pod, o podcast do Eden Bank que levará até vocês histórias de pessoas inspiradoras de muito sucesso como você. Vem com a gente. A nossa entrevistada de hoje é mãe da Luísa e da Júlia, esposa do Cícero, jornalista, editora-chefe, escritora, empresária e diretora da Core Group, empresa que fundou com seu esposo. E como se não bastasse, ela ainda arrumou um tempo e ela é vice-presidente de Mulheres do Varejo. Eu tenho o prazer, a honra e a felicidade de convidar para o dia de hoje Sandra Takata. Sandra, seja bem-vinda. Tem mais alguma coisa que você faz que nós não sabemos? Edu, é uma honra estar aqui com vocês. Eu faço também, ultimamente, um trabalho de mapeamento pessoal, que é uma metodologia criada pela Márcia Lerina, da Human Code, que descobre qual é o seu propósito, o que você veio fazer aqui nesse universo. E com ele você tem todas as características e pode se guiar por isso, que o propósito hoje é muito importante. Uau, que legal. Me conta como que é isso. É uma coisa assim mais transcendental, profissional, tem metodologia, os empresários buscam, as pessoas... Enfim, me conta um pouquinho, eu fiquei super curioso com relação a esse tema agora. A Márcia Lerina, ela estuda isso durante anos, todo mundo acha que é uma numerologia, mas é uma técnica que ela criou, baseada realmente nos números, mas um pouco diferente da numerologia, e que traçando todos a sua data de nascimento, o seu nome, você consegue traçar algumas características suas, né? E ela é voltada tanto para o pessoal quanto para o profissional, e ela é muito interessante para você saber quais são as habilidades, quais são suas características, quais os ruídos você tem no meio do caminho, né? E você consegue ter escolhas para contornar ou não, enfim, para você passar aí por vários desafios. Que sensacional, Sandra. No contexto geral, as pessoas têm muita dificuldade em desenvolver suas habilidades porque não se conhecem. Perfeito. Então, uma vez que elas têm a possibilidade de ter isso de maneira estruturada, eu imagino que isso deva facilitar bastante o processo de desenvolvimento das pessoas e até na escolha da profissão, momento de vida, pessoas que ficam no seu entorno. É mais ou menos disso que a gente está falando ou não? Eu estou chutando tudo errado aqui. Não, é isso mesmo, porque e principalmente na educação dos filhos, a gente não sabe, a gente sempre acaba escolhendo e forçando os filhos a uma profissão que dê dinheiro. E nunca as características e habilidades, os talentos que eles têm, né? Então, se você sabe qual é a habilidade que o seu filho vai ter, essa habilidade não importa o que ele escolha, né? Você pode escolher hoje ser um ator, ser músico, que são profissões hoje muito relegadas, né? O pessoal ainda tem muito preconceito quando você vai falar assim, meu filho vai ser músico, meu filho vai ser tatuador. E você fala assim, meu filho, não, isso não, né? Então, quando você descobre o que ele veio fazer aqui e para que isso, e isso está muito presente nos dias de hoje, né? O propósito em si está presente na educação, dentro das empresas, você tem que saber qual é o propósito. E é isso mesmo que você conseguiu traduzir. Você sabe que você falou uma coisa interessante. Eu me lembro que o meu filho, o primogênito, quando ele era pequeno, tinha uns 9 anos, ele falou, papai, o que eu posso ser na vida? Eu falei, filho, o que você quiser. Ele falou, mas tudo dá dinheiro? Eu falei, absolutamente tudo que você faz com amor te faz feliz. Não falei com relação a dinheiro não, porque o foco não pode ser o dinheiro. O foco tem que ser a felicidade, que nós estamos aqui para isso. Estamos, antes de mais nada, aqui para poder viver e viver bem. É isso, Edu. Então, assim, foi bem interessante, porque no final ele acabou escolhendo, tem que estudar direito, quer dizer, ele escolheu uma profissão voltada para aquilo que ele tem uma habilidade que ele gosta. Mas eu nunca o forcei a fazer isso. Até porque eu já tentei fazer várias coisas também. Já te falei, tentei ser jornalista como você, percebia que não ia dar muito certo. Já pitei quadro, já fiz uma série de coisas, porque eu acho que a gente tem muito dessas multi-habilidades. E você também tem várias multi-habilidades. Você já escreveu 5 livros, é isso? Isso. Bem, como eu sou jornalista, né? Então, teve uma época que a gente fez vários projetos ligados como ghostwriter.
Então você pega um projeto... Peraí. Explica pra gente o que é ghostwriter. É isso mesmo que eu vou explicar. Escritor fantasma, é isso mesmo? Isso. Então você, Edu, você quer contar a sua história. Você quer contar a sua biografia. Só que se você não sabe escrever, né? Então fala assim, eu não tenho talento para escrever. Então entra um escritor fantasma, um ghostwriter, que ele vai traduzir toda a sua história. Então você acaba fazendo as entrevistas, redige, edita esse livro para que ele saia numa linguagem adequada para quem vai ler. Tem técnica para isso, né? Então o jornalista é capaz. Então, nesse sentido, a gente acabou fazendo para várias empresas, né? Então, nós fizemos os 45 anos da Record, a gente fez a história do parto com a maternidade São Luís. Uau. A gente contou a história da criação dos elevadores, né? História de materiais de construção. Então, e história do hipismo também, com o Coronel Renildo, que participou de várias Olimpíadas, a gente está na época de Olimpíadas, né? E então, isso é muito bom para quem realmente não sabe escrever. Então, entram os ghostwriters, né? Então, nesse sentido, eu fiz vários desses livros como escritora fantasma. Eu imagino que deve ser super interessante. Você conhece histórias que você não teria uma outra oportunidade de conhecer se não fosse essa atividade. Com certeza. Até, por exemplo, eu lembro que eu estava fazendo essa questão da história do parto, e antigamente, assim, ter um filho era muito complicado. Então, até as técnicas hoje, tecnologia, o parto humanizado... Nossa, para a mulher, o corte na barriga, e ainda assim, alguns países usam, mas não era assim na horizontal, era na vertical. Você imagina toda aquela cicatriz que ficava, o fórceps, quando a criança vinha, era muito complicado. E histórias assim, né? Como é que você, por exemplo, se o bebê, por exemplo, falece dentro do seu útero? Como é que você tirava isso antigamente? Então, existiam técnicas assim, que eram complicadíssimas para chegar onde chegou hoje. Então, são várias histórias nesse sentido. Que interessante. Você sabe que eu tenho um amigo que atua nessa área, o nome dele é Rodrigo Ruano. Rodrigo, um abração para você aqui, viu? E ele desenvolveu essa técnica quando nós morávamos em Paris. Então, ele trabalhava, fazia um estágio no hospital. Ele se tornou chefe de alguns hospitais nos Estados Unidos. Ele tem uma técnica altamente reconhecida globalmente. E agora ele está de volta no Brasil. Mas é muito interessante porque o Brasil é referência em vários temas da área de saúde, né? Essa é uma delas. E assim, coisas que eu não sou médico. Então, na conversa com os amigos médicos, até porque agora temos muitos aqui no Eden Bank, que é uma dos setores que nós atuamos, você descobre coisas maravilhosas e a gente percebe o quanto o Brasil é forte e muito desenvolvido na área de saúde. É impressionante. Não, com certeza. Você tem histórias, por exemplo, no Japão, porque o Japão, as culturas são diferentes, né? Isso. Então, isso é muito interessante de conhecer. E lá, por exemplo, quando você tem um filho, você passa 15 dias no hospital. E por que isso também? Porque lá não existem babás, empregadas, todo mundo se vira. E você também não tem uma ajuda. Não vai a sua mãe te ajudar a cuidar do bebê, né? São culturas diferentes. E o que acontece responsabilidade, né? Então, quer dizer, você... Então, a mãe precisa estar muito bem. Isso é uma decisão, ter um filho é uma decisão pessoal. Isso, e você precisa estar muito bem nesse momento. Então, eles só liberam realmente quando você está realmente bem. E que você realmente vai poder cuidar do seu filho naquele momento. Que bacana. Mas muitas mulheres se assustam quando vão para fora e acham que... Então, o Brasil realmente é referência, né? Porque existem ainda países que ainda fazem o corte, na verdade, vertical. Então, isso acaba assustando muitas mulheres. Imagina, aqui é um país tropical, todo mundo usa biquíni, ninguém quer aparecer com um corte na barriga, enfim, aqui no Brasil. Pois é. Então, tem técnicas, os dentistas também são muito bem recebidos, né? Aqui são muito desenvolvidos em relação ao que fazem aqui. Muito legal, muito bacana. Agora, Sandra, você falou da questão da comunidade nipônica.
E você é de origem nipônica do ABC. Você nasceu em São Bernardo do Campo, é isso? Então você, além de ser nipônica, você ainda tem ali o clã do ABC paulista, é isso mesmo? Isso mesmo, Edu. Eu nasci em São Bernardo. Meus avós vieram do interior. Meu avô morava em Santo André, o avô materno, e meu avô paterno em São Bernardo. Japoneses? Japoneses. Tá. Os dois japoneses. De um lado era de Okinawa, né, que a gente fala que são os japoneses mais morenos, isso. Têm os olhos um pouco diferentes, até porque eles estão perto de praia, né? E do outro também, então a gente tem um avô paterno, e o engraçado é que eles não falavam, porque o Okinawa ele tinha um outro dialeto. Então a minha mãe não sabia falar o japonês e meu pai falava o japonês. E nessa época ficava um embate, né, de puxa, não podia se casar até com os dialetos diferentes. Só que meu pai era uma pessoa super falante, e quando ele foi apresentado para os meus avós gostaram bastante, assim. Porque até nisso, assim, você tinha de casar com um japonês, mas tinha de se casar também com um japonês da região. Né? Pra fechar o clã. E aí, enfim, morei 20 anos em São Bernardo do Campo, então sou do ABC paulista, sim. A terra do rock. Eu estudei no ABC, estudei na Fundação Santo André também, então eu conheço bem, eu tenho muito da cultura do ABC paulista. Que legal, Edu. E estudei na Metodista, né? Fiz a faculdade de jornalismo também no ABC. E só depois, quando realmente eu comecei a trabalhar, as distâncias começaram a ficar muito grandes, né? Aquela puxa, naquela época a gente pegava ônibus, o metrô não tinha essas linhas todas que a gente tem hoje, né? Tinha que ser um guerreiro. E então eu acabei mudando para uma kitnet na Alameda Ribeirão Preto, que era uma travessa perto da Paulista, e aí, enfim, eu comecei a minha vida lá. Que bacana, que bacana. E você foi morar ali sozinho ou já era com seu esposo? Ou com seu futuro esposo? Né? Na época, eu comecei minha vida num jornal de bairro, na época da faculdade. No último ano da faculdade, a gente resolveu lá com uma turma que a gente, enfim, se reúne até hoje, montar um jornal de bairro. Carreira empreendedora já na veia, na largada. Na veia. A gente não tem muito essa noção, né, Edu? A gente não tem, a gente não aprende, ninguém ensina pra gente o que é ser empreendedor. Mas a gente resolveu fazer esse jornal de bairro no bairro do Jabaquara. E éramos em 8 pessoas. Só que com o passar do tempo, isso também, assim, a gente não tinha nem condições financeiras, a gente tinha de pagar só a nossa própria faculdade. Então a maior parte, eu também trabalhei em banco. Então a gente trabalhava em banco, depois íamos para a faculdade, da faculdade a gente ainda ia para essa redação do jornal, escrever, vender anúncio, e no fim de semana a gente entregava o jornal, né? Começou mensal, depois ele foi quinzenal, e então a gente tinha, assim, a gente dormia muito pouco, e com o passar do tempo isso começou a não ser rentável. Éramos em 8, uma jornada maluca, mas a gente ainda precisava do trabalho, e cada um acabou indo para o lugar. Eu acabei participando de um concurso que a Abril tem até hoje, para escolher os trainees, e você escreve uma redação, por que escolher a carreira de jornalista, e eu escrevi essa redação e eu acabei sendo escolhida, então eu fui trabalhar na Abril, comecei na revista Capricho, na época, tão adorada revista Capricho pelas adolescentes, e logo depois eu comecei a trabalhar por uma jornalista que foi a primeira garota do tempo na época, que se chamava Tânia Nomura, e ela me chamou para fazer uma revista chamada Imagens da Amazônia, porque a gente estava em plena Eco 92. Eu disse, olha, faz um tempão, hein?
E ela falou assim, ai, Sandra, você mora em São Bernardo, puxa, tô vendo, eu tenho uma kitnet aqui perto, você não quer morar perto, tal, porque fica mais fácil pra gente, né? E aí eu falei, puxa, muito legal. Falei, não posso perder essa oportunidade. E acabei morando sozinha nessa kitnet, mas já namorava com meu esposo nessa época. E foi uma fase muito interessante. E como foi sair da casa dos seus pais? Porque no contexto geral, a família japonesa são ultra conservadoras, ainda mais para as filhas. Como é que você conseguiu convencer os seus pais que você viria para São Paulo, que você sairia de casa ainda no momento que você não era casada? Olha, Edu, boa pergunta essa. Se fosse nos dias de hoje, tá tudo muito mais fácil, pois é, né? Mas eu acho que aconteceu um pouquinho antes o seguinte. Acho que eu estava mais ou menos no primeiro ano da faculdade, entrando para a faculdade. Meu avô ficou muito ruim. Ele acabou falecendo, só que meu pai, na época, a gente tinha casa na praia. Eu falo assim que eu não posso, né? Eu tenho muita gratidão por tudo que eles fizeram. E nessa época, meu avô ficou muito ruim e ele acabou pagando toda a parte de internação. E a parte de internação, naquela época, você não tinha quase planos médicos. Não. Plano de saúde, né, eram para poucos. A gente tinha, que meu pai trabalhava, ele era funcionário da Volkswagen, né, em São Bernardo. Mas meu avô não. E a gente acabou vendendo carro, casa, para pagar justamente essa dívida com o hospital. E ele acabou se aposentando, e nessa época, para manter toda a estrutura que a gente tinha em casa, nessa época começaram também o quê? Os japoneses precisavam muito da mão de obra. Os dekassegues. Os dekassegues acabaram, né? O meu pai acabou indo para o Japão para trabalhar como mão de obra braçal mesmo, para poder manter, porque aposentado, e isso hoje ainda acontece, né? Essa questão de você passou dos 40, 45 anos, é muito complicado para você se colocar no mercado. Sabe que eu tenho um verdadeiro carinho pela comunidade nipônica, porque eu trabalhei muito tempo no Sudameris. E Perfeito. Uma das áreas que eu pilotava era justamente o Japan Desk, que era dos dekassegues, que inclusive me levou para conhecer Tóquio. Eu adorei, eu voltei totalmente apaixonado pelo país, pela cultura. Eu me arrisco até muitas vezes brincar algumas palavras em japonês, porque assim, é delicioso e tem coisas que eu tenho saudades, como por exemplo o sorvete de chá verde, que eu não acho aqui e que lá eu tomava todos os dias. Oi, Edu, mas hoje tem, sabia? Se você procurar um pouquinho mais, em alguns lugares hoje... depois você me indica, porque eu adoro. Em alguns restaurantes japoneses hoje, né, o matcha, ele ficou um pouco mais popular. Então você realmente consegue tomar. É que lá em cada esquina você tem o sorvete de matcha, né? E eu brinco que eu estava na fase papagaio, porque eu não sabia como pedir. Aí eu pedi para os meus colegas japoneses me ensinarem a pedir em japonês. E aí eu ia decorando no caminho. Quando eu chegava lá, eu repetia exatamente o que eles me falavam. Se eles estivessem fazendo alguma brincadeira comigo, eu estaria perdido. As moças sorriam, me atendiam e me entregavam. Então eu falei, acho que está certo o que eles estavam dizendo. Mas assim, era muito divertido e é uma cultura de pessoas muito gentis, é muito agradável. Quando você cria uma conexão, realmente a comunidade nipônica, assim, ela é maravilhosa. Eu tenho um apreço muito grande, um carinho assim gigantesco pela comunidade. Edu, é muito legal, assim, mas você sabe que tem um outro lado também do Japão, né? Então, por exemplo, eu não sei falar o japonês, até porque teve essa questão de meu pai falar um japonês e minha mãe em outro, enfim, e aí ficou nessa confusão que a gente falava assim, a gente não quer aprender japonês. Nós falamos português para poder até ajudar vocês que só falam japonês. Só que quando a gente, por exemplo, quando eu chego lá com esse olho puxado, assim, é meio estranho para que, assim, para eles, fala assim, mas peraí, essa japonesa não sabe falar japonês, né? Então a gente sofre um pouco desse preconceito em relação as coisas mudaram muito. Sim. Eu estive no Japão faz 2 anos, foi a pandemia, 2 anos, 3 anos mais ou menos, que eu fui com uma missão do governo brasileiro para mostrar, enfim, uma parte do Japão que quase ninguém conhece, que é Hokkaido, que faz menos 14 graus, enfim,
uma província maravilhosa. Mas o Japão é muito receptivo nesse sentido para os estrangeiros. Foi muito gostoso. Muitos estrangeiros. Eu adoro. Mas você estava me perguntando para mim a questão dos meus pais em relação à permissão. Isso. Quando meu pai foi para o Japão, ele ficou praticamente aí 2 anos fora. E nessa época a gente teve de se virar com o que tinha. E nessa época o que aconteceu? Teve a questão do plano Collor. Meu pai tinha deixado todas as economias guardadas no quê? Na época, enfim, nem a poupança, CDB, e tudo, na verdade, foi confiscado. Inimaginável uma situação Inimaginável. dessa. Então, eu tinha faculdade, e eu lembro, e eu conto até isso no livro do Mulheres do Varejo, né, que depois a gente vai falar sobre isso, mas que a minha mãe, na época, ela começou a ficar desesperada e ela começou a... minha mãe tinha o quê? Até a 4ª série, uma pessoa que sabia escrever muito pouco, né? Então, ela começou a pegar as coisas, objetos de casa para poder rifar. Você sabe o que é isso? Assim, hoje passa isso por minha cabeça, não sabe. Mas ela foi super corajosa, super corajosa. Eu lembro, superou o orgulho e fez o que era necessário. E é por isso que eu falo isso, eu gosto de contar, porque tem uma época na nossa juventude que tudo a gente sente vergonha. Isso. E essa passagem, eu senti vergonha da minha mãe, porque ela pegou um abajur velho que tinha lá, mas era um abajur grande, bonito, e começou a falar, olha, eu vou rifar esse abajur. E eu falava assim, mãe, esse abajur tá até quebrado. Pra que você vai fazer isso? Vai passar vergonha, a gente vai passar vergonha. Mas, puxa vida, era pra, na verdade... Tinha que pagar contas, tinha que sobreviver, exatamente. Né? Porque o que tinha lá estipulado pelo governo para o ano inteiro, não dava, né? E aí, detalhe, né? Para um plano que não deu certo em nada, né? Porque não adianta você tirar dinheiro. Você tem que gerar emprego, tem que desenvolver a economia, não adianta fazer isso. Nada. E então, nessa época, eu conquistei um pouco da independência porque a gente tinha de se virar. Perfeito. E quando meu pai chegou, ele já chegou num ambiente que eu já estava independente. Né? Então, trabalhava no banco, tinha o jornal para tocar, e as coisas foram acontecendo. E eu realmente demorava, às vezes, muito para chegar em casa. Então, saía muito cedo para voltar muito tarde, e aí foi nesse processo de sair cedo e chegar muito tarde que eu comecei a, espertamente, né, adolescente, falei assim, nossa, tá muito complicado, porque isso, porque aquilo, chega muito cedo à tarde. E a Tânia, na época, né, Tânia Nomura, falou assim, olha, eu tenho uma kitnet aqui perto, na Alameda Ribeirão Preto, que era o point, mas era uma travessa, assim, segunda travessa da Brigadeiro Luiz Antônio, perto de tudo. Que jovem não quer morar lá. Claro. E aí meus pais falaram ok, né? E não teve muita discussão nesse sentido. Então eu acabei indo, mas eu até estava lembrando disso porque a minha filha está prestes a morar no apartamento dela sozinha não, né? Com o namorado, enfim. E eu me lembrei dessa passagem quando o caminhão veio buscar as minhas coisas do meu quarto. E eu lembro da minha mãe e dos meus pais na rua, assim, sabe? Passando. E isso me dá muita saudade, porque hoje eles faleceram, né? E tudo mais. Então, nesse sentido, Edu, assim, não foi, sabe? Uma questão. Meu pai também era muito... tinha um pensamento também, sabe? Visionário. Ele queria ser político, então ele sempre estava nesse meio... sabe? Então ele queria deixar um legado. Sempre quis deixar um legado. Muito bom. Agora você teve quebra de paradigma, coragem e atitude. Quer dizer, desses 3 adjetivos que você teve na tua carreira, o quanto isso contribuiu para que você tivesse uma carreira empreendedora? Porque você falou da Abril e, assim, pelo que você me contou, você rapidamente ocupou diversas posições. Então eu imagino que a questão de ter trabalhado no jornal, que foi um jornal criado por vocês enquanto empreendedores, depois de ter tido toda essa atitude de transformação
que uma parte foi uma coragem que você teve que assumir por conta de uma situação específica, mas que muitas pessoas se retraem. Você não se retraiu, ao contrário. Quer dizer, você se expandiu com relação a todas essas questões que apareciam e acabou tomando uma atitude que contribuiu para o seu desenvolvimento e que eu imagino que depois acabou levando para muitas outras atitudes que eram consequências dessa na sua carreira. Conta um pouquinho o quanto isso contribuiu para o seu desenvolvimento. Eu vou te contar uma história assim que eu acho que recentemente, e quando eu fiz parte do Instituto Mulheres do Varejo, é que me deu esse insight de toda essa carreira. Você não tem noção, quando você é jovem, do que você quer ser. Aos 17 anos, quando você tem de escolher uma carreira, você não faz ideia. Então você vislumbra, você sonha, você romantiza, né? Então o jornalista quer mudar o mundo, ou quer ser apresentador de TV, né? Eu sonhava em estar na Capricho, e eu fui estar na Capricho, né? E quando você começa a trabalhar, não é todo aquele romance. Você passa por vários desafios. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Como tudo na vida. E assim, voltando um pouco para isso que você me perguntou da questão do empreendedorismo. E quando você volta, por exemplo, eu conto duas histórias muito, assim, que fazem muito, assim, sentido para mim. Uma delas é que eu descobri isso, sei lá, se for minha mãe faleceu, uns 10 anos mais ou menos, 10, 12 anos. Estava fazendo um curso e precisava descobrir como eu tinha nascido, como meus avós tinham vindo. Enfim. E acabei descobrindo que a minha avó, por parte de mãe, ela queria muito estudar. Você imagina, em 1900 bolinha, uma mulher japonesa pedindo para o pai, quero estudar, quero aprender a ler e escrever. Minha filha, a resposta foi, a próxima vez que você tentar me perguntar isso, eu quebro suas pernas. Uau. Né? Cultura super rígida, criação super rígida. Super disciplinada e claramente assim com direito, isso, e claramente com direitos para homens e outros para as mulheres, muito pautado nas obrigações de atender a família, não necessariamente o que você deseja para você. E aí o que acontece? Eu acho que a vontade dela era tanta de ler e escrever, por isso que essa força também eu acho que eu carrego e eu quero honrar isso, é que ela fugiu de casa para ler e escrever. E eu falo isso, que essa oportunidade e esse sofrimento ao mesmo tempo, puxa, você precisou ver sua família depois de 60 anos porque você queria ler e escrever, porque você é uma mulher para ler e escrever. Então, a gente tem... E ainda hoje, isso acontece, porque você vai à periferia e as mulheres passam por muitas situações parecidas nesse sentido. Sim. Né? E a outra passagem que eu gosto muito de contar é que quando eu era pequena, estava tendo uma missa japonesa. Então, existe aquele altar que eu acho belíssimo, né? E aí, esse altar, ele é passado de geração para geração, de pais para filhos. E, inocentemente, eu cheguei para minha mãe, né? Então, se meu tio faleceu, e eu achava, meu tio mais velho faleceu, eu achava que aquele altar vinha para o meu pai. E eu perguntei para minha mãe, mãe, então quer dizer que esse altar vai para casa? E ela falou assim, como você é boba, menina, para de falar isso, porque quando você casar, você não vai ser mais da família, porque eu não herdo o sobrenome. Só que imagina para uma criança que tinha mais ou menos 7 anos, 8 anos, aquilo. O efeito que isso acaba fazendo, como você assim? se sente. Eu não vou participar da família. E se eu me casar, eu não vou participar da família. E aí, para mim, eu acho que essa revolta interna... Se transformou em força. Se transformou numa força. Porque tudo o que ela falava que era contra essa questão da mulher não poder fazer várias coisas,
Então tinha aquela coisa de, se ficar menstruada não pode lavar o cabelo. Eu lavava o cabelo. Entendeu? Não pode ficar debaixo da mesa porque não cresce. Mas eu fazia o favor de ficar debaixo da mesa. E aí, com o passar do tempo, quando a gente começa a estudar, né? Minha mãe tinha até 4ª série, como eu falei, então a gente começa a ter mais subsídios para poder argumentar. E eu comecei a ver que aquilo lá, então, essa questão do preconceito, né? Da sociedade machista, realmente era uma força. Mas eu não tinha reparado até realmente entrar para o a extensão, a amplitude que na isso sociedade tudo ocorre. Então eu acho que essa força veio muito disso. E depois, quando a gente vira mãe, que a gente passa, né? Eu lembro que eu estava grávida e desempregada, e eu tentei fazer algumas entrevistas, mas quando eu falava que estava grávida, lógico, né? Por uma questão até, é a lei, eu sei o que eu vou fazer, enfim, naquela época. E você sente... como se todos nós tivéssemos nascido numa cartola mágica, né? A origem é exatamente a mesma para todos. Isso que não dá para entender. É isso, né? A sociedade sempre idealiza e santifica. Discriminatória. Você santifica as mães, né? Você acha a mãe aquilo tudo. Só que quando você passa por corporativo e você encara a maternidade, até hoje... isso não é bem visto, né? Como é que você até hoje não aceita? Então, esse espaço todo esse histórico, eu acho que veio trazer essa questão de empreendedora, de poder criar mais vozes para as mulheres. De empoderamento. Porque eu trago essa história da minha avó para poder realmente dar mais vozes. E hoje eu vejo que com o jornalismo, com a empresa de comunicação que a gente criou, a gente pode dar mais vozes. Essa é a sua parcela de contribuição. Que bom. Que hoje, através do Instituto, é um pedacinho do que eu posso voltar. Excelente. Me conta agora do Instituto Mulheres do Varejo. Como surgiu essa ideia? Como vocês se uniram? Qual que é o foco? Enfim, você está livre para falar tudo o que você achar que é importante para Mulheres do Varejo. Eu estou aqui para... Você sabe que eu adoro. Você sabe que nós aqui temos uma causa voltada... Para as minorias como um todo e principalmente para as mulheres, porque você comentou que nós estamos em época de Olimpíadas e tem alguns absurdos que a gente encontra. Até em 1941 nós tivemos um decreto que proibia mulheres de participar de esportes no Brasil, o que é um absurdo. E só no Rio de Janeiro agora, na última Olimpíada, que nós reparamos isso. Que nós tínhamos ali 43% dos participantes que eram mulheres. Mas assim, é inimaginável, quer dizer, eu que venho de uma geração... onde nós brigamos por diretas já, assim como você, quer dizer, uma série de coisas, nós queremos um mundo mais aberto e mais equilibrado. Quando você descobre essas coisas, eu não sei se dá asco ou se dá vergonha, eu fico na dúvida, porque o meu sentimento é ambíguo, certamente não é coisa boa. Então eu queria que você falasse do Instituto, como vocês se reuniram, quantas vocês são, enfim, fica à vontade, a palavra é tua. Perfeito, Edu. E você sabe, você está falando da questão Olimpíadas, foi esse ano... que eles colocaram os 1.500 metros para as mulheres na natação. Exatamente. Porque achava-se, até cientificamente, antigamente, né, que as mulheres não tinham condições de fazer essa prova. E hoje a gente tem atletas aí muito capacitadas, né, para isso. Então, puxa, a gente está em pleno século XXI e a gente está discutindo isso. E as mulheres são orgulho do Brasil, né? Os nossos resultados, as nossas mulheres estão dando um show. Nós temos que agradecer muito às mulheres brasileiras. Muito. Você vê uma Rebeca, né? Assim, no pódio, com essa felicidade toda, né? A skatista, e começam cedo, né? Começam cedo, com 13 anos de idade. Pois né? Então isso é muito interessante. E contando um pouquinho do Instituto... o Instituto ele foi formado em 2018 por Fátima Merlin e Vanessa Sandrini. E elas contam que na época elas estavam de saco cheio das questões das piadinhas, né? Fátima até conta que ela estava num evento, era a única palestrante mulher na época. E aí... o cerimonialista, enfim, até brincou. Olha, a gente trouxe até, vai brindar com
com champanhe para vocês, mulheres, porque a gente sabe que vocês adoram. Aí ela até brincou na época, né? Olha, mas nem de champanhe eu gosto. Eu prefiro mesmo o whisky cowboy, né? Para acabar com esses paradigmas todos. E a outra, que eu encaro com uma forte missão, é que houve um caso de violência doméstica de uma pessoa em comum das duas, da Vanessa e da Fátima. Vanessa trabalhava num grande supermercado na época. Fátima era consultora e é consultora até hoje de varejo, né? E a Vanessa tinha uma vaga e a Fátima acabou indicando. Só que no primeiro dia, essa moça passou por entrevistas, acabou sendo recrutada e ela passou, no primeiro dia ela não apareceu no trabalho. Enfim, ela conversou com a Vanessa e resolveu-se então dar uma chance. Meses se passaram e num dia de uma apresentação para a diretoria, essa moça de novo não apareceu e nesse dia a Fátima estava nessa reunião também, que era para mostrar um projeto dela. E elas trocaram uma ideia e a pessoa não veio e aí ela falou assim, não, mas não é possível, né, que ela não esteja aqui. Ela não ia faltar numa reunião tão importante. E a Vanessa falava, olha, mas alguma coisa aconteceu. E a Fátima começou a fazer algumas ligações e falou, eu vou até a casa dela. A Fátima conta que foi a pior cena que ela encontrou na vida quando ela abriu a casa dessa pessoa. Estava aberta. Ela foi até o banheiro e essa executiva estava caída no chão com esganaduras no pescoço, costelas quebradas, enfim. E aí, desse dia em diante, elas disseram, a gente tem de fazer alguma coisa, a gente tem de discutir. Vamos montar um grupo pra gente, mas um grupo assim, sem compromisso, pra gente discutir isso, tudo que tá acontecendo com a gente. A questão do machismo dentro do varejo, a questão até de violência que essas executivas contra a mulher, passam. E que a gente pensa que é na periferia, mas não. Isso é, né, geral, de modo geral. Isso aconteceu num domingo e elas falaram, vamos abrir o grupo. Elas abriram esse grupo no WhatsApp. Só que em menos de 2 horas, em menos de 1 hora, na verdade, a gente já tinha 100 mulheres, que era essa a meta. Em menos de 1 hora, nós tínhamos 100 mulheres no grupo. Todas elas diretoras, gerentes, enfim, coordenadoras de grandes varejos, médios varejos, né? Então a gente tinha nomes muito importantes nessa causa. E no dia seguinte a gente formou um comitê executivo com 10 pessoas e eu estava lá fazendo parte e resolvendo a questão da comunicação. E então cada uma começou a liderar um comitê e levar. A gente, em 1 mês, e o varejo é muito rápido, nós mulheres a gente faz tudo ao mesmo tempo, né, essa habilidade toda. Então a gente acabou fazendo logotipo, apresentação institucional, colocamos o site no ar e a gente fez o primeiro evento para 100 pessoas na sede da GS1, que é uma parceira até hoje, que tem uma presidente mulher. E assim a gente começou a discutir, a levar muitos projetos. E de lá para cá, a gente só cresce, a gente tem levado. E o nosso propósito é realmente transformar os ambientes no varejo para que a mulher possa ter e viver suas próprias escolhas. Porque a gente sabe que é muito complicado, entendeu? Não é fácil hoje, até hoje, você ter problemas com a maternidade, você ter problemas para fazer negócios. Ainda é muito complicada a questão da diversidade. E é isso que a gente acaba levando como propósito para que a gente possa transformar todo o varejo.
Não, muito bom. Eu acho que a gente tem que ter essa causa mesmo. Essa é uma questão que a sociedade, na realidade, deveria assumir como sendo uma causa de transformação de todos nós. Né? Sim. Não faz sentido a gente assim, ter ainda grupos que renegam a dar a sua parcela de contribuição para essa transformação. É simplesmente inadmissível qualquer tipo de violência contra a mulher. É simplesmente inadmissível toda essa discriminação. Salários desiguais. Quer dizer, a gente não pode continuar tendo uma sociedade tão desigual nesse aspecto. Não faz o menor sentido. A capacidade não tem nada a ver com sexo, religião, cor, origem, absolutamente nada. É de indivíduo para indivíduo e eu acho a causa de vocês assim fantástica, maravilhosa. Até porque nos negócios já se comprovou por inúmeras pesquisas que o lucro é maior quando você tem uma equipe, um conselho, uma diretoria diversa. Nós sabemos, nada bem. Não é? Você sabe que nós sabemos. Pois é, Edu. Até assim, vocês estão fazendo projetos muito legais. Muito legais. Até eu vou te entrevistar agora, mas assim, os projetos que vocês estão fazendo, e é por isso que eu tô aqui, porque a gente acaba escolhendo também com quem a gente quer estar, né? Pelo propósito e tudo, que faz parte da questão do ESG, né? De você estar com empresas ligadas com o cuidado mesmo, socioambiental, social, compliance. Compromisso com o mundo melhor. Compromisso com o mundo melhor. Né? Puxa, não tem outra visão quando você tem diversidade. Uma coisa que acontecia. A gente sabe por exemplo, de empresas que vendem calçados femininos que não tem uma mulher na diretoria. E como é que pode? Como é que pode? Quem define os sapatos são os homens? Como assim? Como assim? É louco isso, né? Então é por isso que assim, essa questão da diversidade acaba também tendo olhar. 80% das mulheres hoje são shoppers. São elas que definem a compra para dentro de casa. Aí não é hoje. Vamos pegar a história. É sempre. Coco Chanel, é sempre. Eu passei muito tempo na França. Na França o empoderamento das mulheres é diferente. Elas são bravas, brigam, querem queimar os sutiãs. E eu acho que está perfeito. Minha carreira inteira eu tive chefes mulheres. Então, assim, eu me reportei quase que uma carreira inteira, vou dizer que 10% homens e 90% mulheres. E super competentes e me ensinaram muito. E é por isso que, assim, que eu tenho bastante apreço e eu não consigo entender toda essa segregação que existe porque não tem lógica, nenhuma lógica. Talvez tenha medo. Porque o que eu digo é isso, talvez tenha medo. Se você tem medo de ter mulheres, se você não quer mulheres na sua empresa, se você não dá espaço, é porque você tem medo. Então, a insegurança é sua. Não é uma questão de competência. Isso realmente vem historicamente, né? De uma época até que as mulheres se destacam e elas viram bruxas e de repente são tornadas bruxas e aí são queimadas. Isso. E aí você começa. Então, essa questão realmente do medo, a gente tem... É lógico que a gente entende também do outro lado a situação do homem. Hoje, nessa sociedade em que a gente vive, por exemplo, vou citar aqui, se mulher fica desempregada, é uma coisa. Agora, se você fica desempregado, Edu, se você chega em casa e você fala para sua família e você fica um tempo desempregado, você vira o quê? É vagabundo, né? Tá fazendo corpo mole, tá sendo sustentado pela mulher. Então, a gente sabe também, por isso que a gente fala da questão do equilíbrio. Isso. Nesse sentido. Exatamente. O que não dá para a gente não ter escolhas nisso tudo. Isso. Que a gente tem e procura essa transformação, mas a transformação com equilíbrio. Para que homens e mulheres possam mostrar qual é o seu lado. Com oportunidades para todos. Né? Se a gente, com diversidade, traz lucro para as empresas, por que não? Né? E aí, Edu, se você, exemplos como os produtos que vocês têm hoje, por exemplo, na Eden Bank, são fantásticos, né? São voltados para mulheres. Isso. E a gente sempre busca o que você falou. A gente tem essa questão de buscar o equilíbrio, mas dando uma oportunidade diferencial, como aquele que eu te apresentei hoje, o programa dos franqueados.
Então você vê, os franqueados nós estamos chamando de empreendedores corporativos, porque com essa massa de pessoas que saem do mercado de trabalho, principalmente das instituições financeiras, que estão entrando no momento tecnológico, nós entendemos que nós tínhamos que contribuir de alguma maneira com a sociedade para criar aqui o relacionamento com o que seria com o seu gerente bancário, né? Eu sou um bancário raiz, eu brinco que eu sou bancário da época de calculadora 12C e calcular contrato de mútuo em folha de papel ao maço, que Lotus 1, 2, 3 era luxo pra gente. Então, quer dizer, eu sou de uma época um pouco diferente, bancário raiz, essa é a verdade. Então, nós começamos a olhar esses colegas que saíam uma carreira inteira no mercado financeiro e não sabiam muito bem como eles poderiam se posicionar. Então, nós criamos um programa de franquia para que estes colegas sejam seu próprio banco com o apoio corporativo do Eden Bank. Então, eles conseguem levar ali soluções financeiras para o mercado. Aí nós pensamos, como é que a gente pode fazer um processo que a gente contribua de maneira diferenciada para o empoderamento feminino. E aí, para as mulheres que se tornam franqueadas, elas têm uma redução de investimento na ordem de 10%. Então, isso está em política corporativa. Esse é um. A outra ação que nós temos, que é pilotada pela nossa fundadora, uma das fundadoras, assim como eu, que é a Lilian Pódio, é junto com a Impact, com a Alicia Souza. E a Impact é uma venture builder fantástica. Que o que ela faz? Elas investem e contribuem para o desenvolvimento de startups ligadas à inovação e à tecnologia que tenham na alta gerência, na direção e na liderança mulheres. Então, são esses os propósitos que a gente tem que ter para começar a trazer esse equilíbrio para a sociedade. Porque a hora que você leva conhecimento, oportunidade, não tem como aquele que está tentando boicotar esse avanço brigar, porque ele simplesmente fica ultrapassado. E é nisso que nós acreditamos. Você sabe, né, que o Mohamed Yunus, né, que é o prêmio Nobel, ele sempre comenta essa questão de quando você dá um crédito, um microcrédito para as mulheres, tende-se realmente a voltar o quê? Para a família. Isso. Né? Diferente um pouco do pensamento do homem. Se a gente for ver antropologicamente, isso realmente... Porque a mulher ficava cuidando da cria enquanto o homem ia caçar. E se a gente transpõe isso para cá, é bem isso. Então, assim, se você coloca o dinheiro na mão da mulher, puxa, isso pode se transformar. Pode. Né? O que a gente tem de fazer é também educar o mercado, porque o que acontece hoje, por exemplo, nas periferias, né, é o quê? Quando uma mulher se empodera, uma mulher recebe um microcrédito ou ela, enfim, começa o seu novo negócio, às vezes ela volta para casa e acaba apanhando do marido. Né? Porque aí começa o uso da força para que ela não se empodere. É uma coação além da violência. Então, essa questão de vocês darem oportunidades para as mulheres nesse sentido é muito importante, faz parte desse ciclo, desse ecossistema todo, para que as mulheres possam ter mais oportunidade, e ainda mais na área de inovação e tecnologia. Porque ainda hoje, as mulheres ligadas à inovação e tecnologia, ou formação, por exemplo, em tecnologia de informação, a mulher ainda é muito pouco o número das mulheres nesse sentido. Tanto é que existem hoje grupos, né, de mulheres voltadas para a área de TI para essa criação. Então, assim, é muito, muito interessante esse... nós vamos continuar. Sabe que você me fez me lembrar de duas passagens interessantes. A primeira foi que eu tinha um colega quando eu trabalhava na França chamado Mathieu Cognac, que ele saiu do banco. Ele foi se dedicar a um projeto de um fundo que era destinado a levar microcrédito para famílias no Vietnã. E a metodologia deles era a seguinte: eles identificavam ali algumas regiões, então algumas aldeias que eles iam levar esse crédito, mas o crédito nunca era para o homem. Era sempre para a mulher, que era, na visão deles, o chefe de família, que é quem ia cuidar para poder sustentar a família. E ela, pelo fato de ser mulher, ela tem muito mais responsabilidade na questão de cuidar do dinheiro e não vai gastar com jogos, com bebidas, esse tipo de coisa. Então, esse foi o primeiro ponto. E a outra foi da própria comunidade japonesa que eu tive no Japão. Porque lá o homem trabalha, ele entrega o dinheiro na mão da esposa, a esposa tira a parcela dele para diversão. E ele não pode pedir mais um único centavo para ela durante todo o mês até o próximo pagamento, não é isso? Você sabe do que você tocou. Minha primeira passagem ao Japão, isso em 2000. Eu fiquei muito impressionada, porque o que acontece? Alguns homens, então eles têm o dinheiro contado. Então o dinheiro japonês fuma muito, né?
Então eles têm o dinheiro para o cigarro, para a passagem do metrô e para, sei lá, tomar uma cerveja no fim do dia. Eles gostam de fazer, essa é a rotina do... Que não é uma pressão. Cerveja, não é uma cerveja. Não é uma cerveja, mas enfim, o que acontece é que muitos acabam, às vezes, extrapolando e gastam dinheiro da passagem de volta. Tem que voltar a pé. E ou aí, às vezes, tem várias pessoas dormindo lá no metrô, assim, é uma coisa inimaginável no Japão. Mas acontece, e me explicaram, não, é porque a mulher controla o dinheiro. Isso. Então ela controla e dá exatamente aquilo. Ele não pode gastar em mais nada, então ela que faz toda a questão da economia, ela controla o financeiro, né? Que bacana. É. E no Instituto Mulheres do Varejo, o que a gente tem de programa? Como é que as mulheres podem se inscrever, fazer parte, contribuir? Quer dizer, como é que a gente faz que a gente sempre fala que no conceito econômico, todo mundo fala assim, vai tirar um pedaço do bolo. Não, que a gente quer deixar o bolo maior para que todos possam fazer parte. Perfeito. Quanto maior o bolo, melhor para a sociedade. Como é que a gente faz que esse bolo ele cresça, que nós tenhamos mais mulheres contribuindo e como nós mesmo aqui do Edambank poderíamos contribuir com vocês? Me passa para a gente quais são os projetos que vocês têm, os eventos, como é que se inscreve. Nós temos aqui 60% do nosso quadro de profissionais é formado por mulheres de liderança, então nós queremos que todas elas possam fazer parte desse movimento. Como é que nós podemos contribuir com esse processo? Edu, a gente acabou de sair de um planejamento estratégico, como eu falei, nós éramos um grupo de WhatsApp, despretensioso totalmente, hoje somos 300 executivas que atuam, têm ligação com o varejo, então seja ela indústria, fornecedores, as próprias mulheres que atuam hoje no varejo. E a gente pretende aí transformar esse varejo para que as mulheres possam ter essas oportunidades de escolha, possam angariar os cargos altos, porque se você for contar, acho que a gente pode contar nos dedos as mulheres que hoje são CEOs, C-levels, né? Então a nossa intenção é trazer cursos de capacitação desde a base para que elas entendam essa questão da diversidade, mostrar também, a gente está com uma parceira muito interessante relacionada à neurociência, para que a gente mude mindsets, né, principalmente de cargos de alta liderança, porque a gente precisa se reconstruir, né, Edu? Isso. Então eu falo que precisamos criar um novo mundo com mais oportunidades. Isso, não adianta a gente ficar separando e polarizando que existem bons e ruins. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. O que a gente precisa fazer é reconstruir. E a gente achou essa parceira para realmente nos ajudar e ajudar toda essa pessoa de liderança. Como é que a gente faz para mudar a nossa trilha que a gente construiu durante anos? Né? Tem uma explicação científica, centenas de anos, milhares de anos. Né? Então a gente montou todo um programa voltado para sensibilização e mudanças de mindset. A gente está levando as nossas vozes, então nós temos aí por meio, um dos meios foi a confecção do livro, né? Então nós temos 50 histórias belíssimas para que a gente possa inspirar outras mulheres que não tiveram inspiração, elas batalharam esses anos todos para chegar nos cargos que elas chegaram e hoje muito bem sucedidas. Então a gente acaba se disseminando via palestras, pelos congressos, por lives, para que cada uma possa contar sua história de inspiração. Esse ano provavelmente a gente vai reunir também num grande evento mais mulheres para que a gente discuta tudo que a gente passou, pandemia, pós-pandemia, como é que a gente pode mudar. E esse ano é um ano muito especial, porque até as Olimpíadas a gente está falando de diversidade. Isso. Né? Tem uma questão aí que ficou muito clara da questão da saúde mental, né, Simone trouxe isso, né? Foi muito interessante. Que é uma doença negligenciada naturalmente por todos, porque não conseguem enxergar, então as pessoas não entendem. Sim, a questão também do assédio. Sim. Né? Então, pensando nisso,
a gente reúne todas as mulheres hoje, as 300 executivas são voluntárias, então a gente dedica esse tempo para formação do Instituto. E quem estiver ligado ao varejo, quem fizer parte de coordenação para cima, que quiser queira colaborar, se engajar, queira se engajar. Que queira se Quando engajar. a gente colocar um nomezinho e falar, eu projeto, faço parte, tem que se engajar. tem que se engajar. Para que a gente possa mudar e transformar todo o varejo, todo o universo, enfim, corporativo, para esse mundo melhor que a gente está aí caminhando, né? Eu vou fazer uma provocação. Qual? Se vocês criarem em algum momento uma escola de negócios ou um curso de capacitação, contem com a Eden Bank para a gente falar de educação financeira. Nossa, Edu, muito, já pode contar, porque eu acho que o caminho ele passa pela formação das pessoas. Com certeza. A gente tem que levar conhecimento, tem que transformar, porque é isso que transforma a sociedade, não tem outra forma. Uma das coisas, assim, a gente fez uma pesquisa no primeiro evento que a gente fez. E a mulher tem o estigma, né? Uma que ela não sabe fazer conta, não é boa de matemática. Tem que contar para as daqui, porque eu que peno pois com elas. É o inverso, aqui é o inverso. Pois é. Então tem, né, o estigma de que mulher... Na realidade são os homens com inveja que contam isso, tá? Pois não é realidade, não. Mulher não sabe fazer conta e não sabe e o planejamento financeiro não faz, e não sabe fazer Só negociação. Só para você ter ideia, em casa minha esposa é engenheira. Quando os meus filhos, papai, tô com dúvida de matemática, eu saio, nem respondo. Porque eles sabem que é mais competente para isso em casa, não sou eu, é a mãe. E Edu, é isso que a gente fala da questão da diversidade, né? da questão do equilíbrio. Você marcar a pessoa. Você fala assim, mulheres não gostam de matemática, mulheres não são aptas a fazer conta. Quem disse isso para você? Pois é. A gente generaliza, né? Acaba omitindo talentos nesse sentido. E é isso que a gente tem de reconstruir. Então, faz todo sentido. A gente conta com vocês da Eden Bank. Vamos lá, eu sou uma mulher. Como que eu me inscrevo? A gente tem o nosso site. Se você não me contou, preciso contar para o público que está aqui. A gente tem o site mulheresdovarejo.com.br. Há uma aba lá de inscrição. Você passa por uma entrevista, uma avaliação. Porque a gente quer mulheres engajadas nesse processo, então a gente precisa ter realmente esse processo para que você, então é só acessar mulheresdovarejo.com.br. Tem YouTube, tem lives, tem vídeos, o que mais que tem? Vocês também podem nos conectar pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. Ou podem também me escrever pelo LinkedIn, Sandra Takata. Vocês vão me encontrar lá, vocês podem pedir, fazer algum contato por lá. E a gente acaba passando por esse processo para que as mulheres façam parte aí desse grupo. Me lembro o nome do livro, porque eu também quero ler esse livro. Porque a gente tem que criar uma corrente inspiradora. Então, para eu poder contribuir ao máximo, é óbvio que eu preciso ler e eu gosto de ler. Então, quem me conhece sabe que eu adoro ler 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui da... Opa! Pessoal, tem um presentinho aqui pelo jeito. Tem um presentinho pra gente. A gente trouxe, eu vou dar, assim, para você, Edu. Então, são 50 mulheres. Mas já tem dedicatória aí ou não? Eu vou fazer para você agora. Eu quero. Agora. Vai minha caneta aqui para garantir, entendeu? Agora, Edu. Que bacana. Esse livro são 50 histórias inspiradoras de 50 mulheres que atuaram no varejo e contam passagens muito interessantes de pessoas que, começaram, vendendo tomate na feira. Nem toda história é feita só de sucesso, muito pelo contrário, de muita superação. Sim, o sucesso vem de muita superação, sim. Inspiração e abdicação, né? Tem muita abdicação. Sim, de mulheres que, quando começaram a passar por entrevistas, falaram assim, não, no varejo você não vai ter jeito. Enfim, se tornaram vice-presidentes, diretoras, muito bem capacitadas. E então esse livro aqui tem o prefácio da Luísa Helena Trajano, que aliás referência máxima para o varejo. Sim. E hoje a gente pode então
materializar as histórias. E você sabe que outro dia, você me lembrou do livro, eu estava parada num posto de gasolina, que me atende muito bem, tem um atendimento, né? Tem o corpo feminino atendendo, então as frentistas, mulheres, nesse posto de gasolina, e eu tava com o livro no banco do carro. E a frentista me disse o seguinte: nossa, Frida, porque o nosso Frida livro Kahlo, que foi feito, isso foi feito por uma ilustradora da Léo Burnet. Uau. Ela lembra a Frida, né? E tem muitos detalhes aqui que lembram varejo no meio, enfim. E ela falou assim: é a Frida. E eu pensei comigo: nossa, uma frentista falando de Frida Kahlo. Eu falei assim: nossa, você gosta de ler? Ela falou muito, muito. E aí eu peguei o livro e falei assim: olha, então pra você, porque mulheres como você, que chegaram hoje onde estão, mas elas começaram assim como você. E eu entreguei o livro para ela, e assim, foi tão legal isso, né? E ela falou assim: nossa, agora que eu tô vendo a sua foto, tá aqui, você que escreveu também. Eu falei: sensacional. Não, sensacional, né? Ela falou assim: menina do céu. E é isso, então, há vários varejistas hoje dando de presente. Então eu soube que alguns varejistas já compraram alguns lotes também para inspirar suas funcionárias. E isso é... Acredite, você é capaz. É isso aí. Isso, e não deixe ninguém dizer que não. Isso, é muito isso bom, que a gente quer levar. Muito bom, que legal, que bacana. Se a gente olha nas universidades hoje, o número maior de cadeiras é ocupado por mulheres e não por homens. É uma transformação natural da sociedade. Edu, pelas pesquisas, o que acontece? A gente tem o segundo e terceiro turno, com a pandemia, então isso ficou uma loucura, e a gente tem mais cadeiras nas universidades. A gente ocupa mais cadeiras nas universidades. Então, assim, uma mulher trabalha mais, estuda mais, só cuida que da família. Ela não tem oportunidades quando você começa a falar de cargos altos de liderança. Então, puxa, né? Está mudando. Agora. É isso. Agora, a gente agora. tem de fazer esse ponteiro mexer. Agora. A gente tem de fazer esse ponteiro Olha seu mexer. relógio. Se você não está preparado, prepare-se. Pessoal, nós conversamos aqui com a minha querida amiga, fantástica, competente, empresária, inspiradora, Sandra Takata. Sandra, muitíssimo obrigado por participar desse programa. A casa está sempre aberta para você. Venha várias vezes. É sempre um prazer. Venha tomar café, o que você quiser. Enfim, você é a nossa inspiração. E para você também. Até a próxima e muito obrigado.